A exportação de sêmen bovino com aptidão para corte cresceu 13% no primeiro semestre deste ano, na comparação ao mesmo período do ano passado. Esse dado é do índex da ASBIA, que é a Associação Brasileira da Inseminação Artificial, divulgado esta semana com destaque na Expogenética, que segue até amanhã em Uberaba, Minas Gerais. Nós convidamos para comentar os dados do índex o nosso amigo, nosso grande parceiro, gerente de mercado de corte da CRV, o Delmiro Rodrigues. Delmiro, boa tarde, obrigado pela entrevista, né? Você participou da Expogenética. Antes de entrarmos no assunto inseminação artificial, qual foi, na sua avaliação, a importância de realizar a expogenética num tempo como esse, em que os preços do boi gordo seguem deprimidos? Boa tarde a toda a nossa audiência. Hoje nós estamos aqui direto da Uberaba, na Expogenética, e a gente vê uma pujança da pecuária aí lutando contra o mercado, né? Ela acredita que o mercado vai se retomar e o mercado de genética, que é o qual nós estamos inseridos, ele faz parte desse trabalho de médio e longo prazo. E aí é por isso que nós vemos os resultados da expogenética e essas, inclusive as exportações, da qual você falou, seguindo mesmo com a baixa do mercado. O sêmen, ou o touro, ou o investimento que está sendo feito hoje em genética, ele vai ser retornado em 2 ou 3 anos, né? Então, nós não podemos deixar de estar com o olho e pensando nesse investimento, independente do que está acontecendo no mercado agora, mas sim no mercado em 2, 3 anos. Delmiro, eu separei alguns números do índex ASBIA, até para a gente ter como base para você comentar. Vou pedir para colocar na tela alguns desses números, desse importante documento. Aí nós estamos vendo, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui, que são o total de doses coletadas de sêmen no primeiro semestre deste ano, com 7 milhões e 39 mil, pouco mais de 7 milhões. Do ano passado, 10 milhões, quase 11 milhões de doses de sêmen coletadas, né? Isso já foi 3 milhões no ano de 2018, que é a primeira torre que nós vemos à esquerda. Houve essa queda, mas hoje eu conversei mais cedo com o presidente da ASBIA, o Nelson Zilsdorf, que inclusive participou também, esteve na Expogenética, ele estava em direção a Santa Catarina, onde ele mora. Ele me falou dessa queda, mas disse que alguns números do índex dão uma sinalização positiva. Como é que você vê essa baixa nas doses coletadas, Delmiro? A dose coletada, Zaidan, ela reflete um pouco do estoque também. Então, as empresas, nos últimos anos, têm tido uma venda muito expressiva, com crescimentos da casa de 50%, o que fez com que todas as empresas se estocassem muito bem do que nós estamos ofertando no mercado. Então, a baixa da coleta, ela faz parte da relação com o que nós temos em estoque em todas as empresas, né? Então, bons touros, os touros referência do mercado, eles continuam trabalhando e coletando com uma pujança como nos outros anos, sem dúvida nenhuma. O que diminui um pouco, talvez, é a contratação de novos touros, né? E os touros jovens que são sempre agregados a esse mercado. Temos como não olhar para o futuro de os touros jovens que entram nesse novo mercado. Então, essa baixa é circunstancial, um ajuste com relação ao que as empresas encontram dentro do seu estoque. Eu não vejo... hoje, os grandes touros, os touros referência, eles estão coletando a todo vapor, viu? Que bom. Agora, tem dados, eu considero muito positivos. Por exemplo, o índex passou a trazer, nos últimos anos, uma informação importante, que é
o quanto a inseminação artificial está disseminada no Brasil inteiro, que tem 5.000 e tantos municípios. E esse índice traz a seguinte informação: no primeiro semestre deste ano, a inseminação artificial atingiu 4.179 municípios, considerando-se sêmen de corte e sêmen de gado de leite. 75% dos municípios usam, olha só que número interessante, dos 5.700 alguma coisa, que são os municípios que o Brasil tem, 75% usam inseminação artificial. E esse dado representa uma alta em relação ao primeiro semestre do ano passado. Como é que você avalia essa presença dessa tecnologia importante no Brasil todo? Esse é um avanço, Zaidan, inclusive de vários setores, né? Como mão de obra, como botijão, como nitrogênio. Isso é tudo importante que faz como parte da cadeia. Quer dizer, nós estamos chegando em áreas novas dentro do Brasil que antes não utilizavam a inseminação artificial, porque as tecnologias estão sendo disponibilizadas pelas mais diversas ferramentas para que cheguem lá no campo, em todas as áreas do Brasil. E isso é feito através de um trabalho conjunto de universidades, do trabalho das empresas de inseminação e das BIA, que é a nossa associação que faz todo esse trabalho de levantamento de dados. E chegando, tendo a oportunidade, tendo acesso a essas ferramentas nos lugares mais longes ou possíveis, onde não tinham inseminação, a melhoria do nosso rebanho ela vem conquistando com os números que nós temos visto. Esse é o reflexo. Ano a ano, a gente tendo uma evolução muito grande no número de municípios, no número de lugares onde a gente tem a inseminação artificial. Vou pedir para colocar mais uma tela para a gente chamar a opinião do Delmiro Rodrigues, que é o gerente de mercado de corte da CRV. Agora nós temos coleta de doses de sêmen para aptidão leite. Aptidão leite também houve essa queda, você já explicou a razão. Passa a próxima tela, por favor, que também foi tirada do índice da Asbia, mercado de importação. Tem esse número que eu considero também importante, que o Brasil importou menos doses de sêmen no primeiro semestre, foram 715.400 doses. No ano passado, no mesmo período, 1.800.000 doses. Por que o Brasil está importando menos sêmen, Delmiro? São duas as razões. Primeiro, pela evolução do próprio do rebanho nacional. Essas importações estão muito ligadas às raças taurinas, né? E, em especial, a raça que tem o maior mercado, que é a Angus ainda. Então, o rebanho nacional ele tem já contribuído com uma evolução da sua qualidade muito grande. Nós temos contratado cada vez mais touros nacionais. O segundo foi um reflexo do próprio comportamento do mercado com relação a dólar. As empresas, com o passar dos últimos anos, e o dólar que chegou há 2, 3 anos atrás, acima de 6,50, tornou-se e ficou viabilizado as empresas a importar touros para o Brasil. Hoje, no Brasil, nós conseguimos encontrar em todas as centrais touros importados, coletados aqui no Brasil. Então, são dois desses pontos responsáveis, principalmente por essa queda da importação. Que bom. Isso quer dizer que as raças zebuínas aumentaram a venda de doses de sêmen? Sem dúvida nenhuma. A gente tem visto nos resultados dos últimos 2 anos um crescimento exponencial das raças zebuínas e conquistando o mercado de uma forma muito consistente e muito firme. Mais uma vez, um trabalho dos criadores, das empresas de melhoramento, dos programas de melhoramento, que dão subsídio para que cada vez mais os criadores fiquem satisfeitos com os resultados obtidos dos animais das raças zebuínas. Nelore, como a principal raça, com grande volume de venda, ela está focada no Nelore, e as outras raças, Cindy, que tem crescido de Brahma, que tem um mercado brasileiro com animais cada vez mais fortes. E aí, importante
raças tradicionais com tabaco. Bom, vamos ver mais uma tela que eu tirei do índex das vias. São muitos números, não dá para a gente comentar aqui tudo. Mercado de importação, leite. O leite nós importamos mais, um pouquinho mais, 1.600.000, agora o primeiro semestre contra 1.500.000 do ano passado. Vamos passar a tela? Mais uma tela para a gente acompanhar. Entrada de doses de sêmen no mercado. Entre importado e produzido, uma queda em relação ao primeiro semestre do ano passado. Eu te pergunto o seguinte, Delmiro, houve essa queda, mas você, por exemplo, a sua central, a CRV, não para de contratar touros. Por que vocês estão investindo tanto assim diante desse número que mostra um volume menor em relação ao ano passado? Zaidan, porque a gente olha para o futuro e olha um futuro brilhante que a gente está traçando. O momento é um trabalho muito forte, onde tanto criadores, pecuaristas estão num processo de muita cautela com relação aos investimentos, mas o pecuarista como um todo, a venda de sêmen, principalmente de corte, e esses números são do primeiro semestre, ele está deixando muita coisa ser resolvida agora nesse segundo semestre, onde a força de inseminação ela se faz agora. E essa cautela, ela intensificou, eu acho que esse número um pouco maior no primeiro semestre, porque ele permite, como se funciona o processo de inseminação no Brasil, mais forte no segundo semestre. Então, o mercado ele reduzindo um pouquinho, como ele mostrou, para nós como central, continuamos contratando. Eu aqui, hoje contratei touro aqui na Expogenética, acabei de fazer uma contratação aqui, porque nós estamos pensando nesse futuro, um futuro que nós temos certeza muito brilhante, muito pujante, porque nos últimos anos tem sido feito um dever de casa. E quando a gente olha para investimento de hoje, esse investimento a gente olha pensando em 2, 3 anos no ciclo pecuário e na retomada muito forte do nosso mercado. Se nós olharmos o mercado de inseminação artificial de 5 anos, de 10 anos mais ainda, houve um crescimento muito grande, né? E houve um crescimento também, nem comentamos aqui, da inseminação artificial em tempo fixo, né? Grande parte dessa tecnologia é usada sem a necessidade de observar o cio, né? Com a sincronização, essa tecnologia cresce bastante. Mercado que vai crescer mais, Delmiro, de corte ou de leite? O mercado de corte e leite, o mercado de corte, ele é mais volátil, tá, Zaidan? E ele tem uma potencialidade de crescimento maior. Por quê? Apenas em torno de 20% das nossas vacas no Brasil são inseminadas. Então, nós temos um crescimento dentro do próprio mercado do volume de animais hoje que tem acesso a essa ferramenta, a essa tecnologia, ainda muito pequeno comparado ao de leite. O de leite, a aplicação dessa tecnologia já é muito difusa, ela já está mais presente dentro dos criatórios. Ela continua crescendo, só que em números menores com relação ao corte. Corte, você tem um mar azul ainda pela frente, muito grande, com muita coisa a crescer, não só na inseminação, mas também na utilização de touros provados na monta natural. Nós temos aí um mar azul pela frente, só 20% das vacas inseminadas, é muito pouco. Nós temos muita coisa, muito sêmen ainda para ser comercializado, trabalhado e muitas fazendas para a gente poder conquistar com essa tecnologia. Delmiro, você falou que contratou um touro hoje, de que raça foi? Você brigou muito para contratar? Teve que disputar muito? Não, Zaidan. Nós temos uma parceria muito grande com o Daniel e o Dr. Eduardo, que é do Nelore Legruber, aqui da Mundo Novo, né? Muito tradicional. A gente tem uma alegria muito grande de tê-los como parceiro. E a gente já vem observando os animais com o passar do tempo e só foi uma finalização. Foi 1 hora antes de eu entrar aqui no ar, eu estava em reunião aqui e a gente ajustou essa contratação de um touro da safra de 2021 dele, que é o expoente dessa safra e que nós vamos estar disponibilizando a partir daí
final do ano, começo do ano, esse touro já vai estar da mundo novo do Nelore Gruber.